Neemias 6, do 1 ao 14, diz o texto: Quando Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra, não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo início de mais um mês, pelo primeiro domingo de fevereiro, onde nós nos reunimos para te agradecer, para te louvar, também para relembrar o sacrifício do teu Filho, em favor de cada um de nós. Nos dá um domingo abençoado e fala conosco através da tua santa palavra, nesta manhã, como também à noite. É a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. Você se senta com esse texto aberto. Nós vamos ver aqui os planos contra Neemias. Neemias não tem 1 minuto de sossego. Não dá. No capítulo 5 a gente tem um certo intervalo do relato principal, que é a reconstrução do muro, e a gente vê a questão da exploração dos judeus pelos seus próprios compatriotas e como Neemias vai lidar com isso, tendo medidas contra isso e dando o seu bom exemplo para que os outros pudessem seguir. Mas aqui nós voltamos à reconstrução do muro e o que nós já começamos a perceber, que o conflito mantém uma constante. A cada momento que se tem qualquer notícia de progresso no trabalho, os ânimos começam a se acirrar novamente, ou cresce ainda mais a ira dos seus opositores, e agora atinge o clímax, porque o muro está praticamente completado. Veja que no versículo 1 diz que não havia brecha nenhuma mais no muro, porém os portões ainda não tinham sido colocados. E aqui nós vamos ter uma tentativa final de interromper a obra, e ela vai ser
tríplice. Primeiro, eles vão procurar prejudicar a Neemias. Segundo, atemorizá-lo. E terceiro, desacreditá-lo. Vamos ver esses três movimentos dos opositores de Neemias tentando parar a obra mais uma vez, que era o único objetivo deles desde o capítulo 1 até agora que a gente está observando. Então, num primeiro momento, a gente vai observar que, apesar dessa oposição e desse movimento para prejudicar Neemias, o que a gente pode tomar como lição é o discernimento que ele mostra. Então, dos versículos 1 a 4, a gente vai perceber o discernimento de Neemias, obviamente dado por Deus. As primeiras palavras do versículo 1 do capítulo 6, quando Sanbalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar. Veja, não começa falando, e o muro continuou a ser reconstruído, e até essa altura já tinha sido fechado todo o espaço entre as construções. Não, começa a falar dos opositores, mais uma vez os mesmos três e todo o seu bando estavam ali se irando por conta do que ouviram. E aqui uma pequena observação: muito cuidado com o que você ouve. Veja que tudo isso surge de coisas que eles ouviram, boatos, conversas, fofocas, que acendiam cada vez mais a ira deles contra o povo de Deus, principalmente contra a figura de Neemias. Então, quando eles ouviram que eu tinha reconstruído, eles já começaram a planejar mais coisas. Quando eles ficaram sabendo, certamente alguém chegava e dizia assim: Sanbalate, você está sabendo que já não tem mais brecha naquela muralha? E ele se enfurecia. Chegava outro e dizia: Tobias, o negócio está andando, viu? Se você não fizer nada, eles vão terminar. Ele se enfurecia mais ainda. Outros chegavam para Gesem e diziam: ó, está já no finzinho, vocês não vão conseguir parar a obra. E aí é que dava aquela raiva mesmo. A essa altura já não havia mais brechas na construção, mas os portões ainda não estavam colocados. Então ainda dava para fazer alguma coisa na cabeça deles. Sempre que eles sabiam do progresso da obra, eles se enfureciam e buscavam de alguma forma fazer algo que provocasse a interrupção definitiva dela. Eles não queriam que parasse por um tempo, eles queriam que acabasse. Só que aqui está bem difícil de acabar, porque só falta colocar os portões. Mas não foi diferente dessa vez. Mesmo já estando muito próximo do término, eles vão ter mais uma investida contra Neemias. E qual é? Versículo 2: Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim. Você percebe que nunca é uma coisa direta? Manda mensageiro dizer, manda outro dizer, escreve uma carta. Nunca é no olho a olho. Aqueles que buscam prejudicar a obra do Senhor são extremamente covardes nos seus intentos. Então, o prejuízo que eles buscam fazer de trás. Eles mandam, eles não fazem. Mas nisso aí, já várias pessoas estão envolvidas nesse contexto. As táticas vão evoluindo ao longo do tempo, da raiva para a zombaria, mas agora eles vão querer causar um dano físico a Neemias. Por isso que eles dizem o seguinte: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Quando ele cita aqui o Vale de Ono, ele ficava na extremidade noroeste de Judá, tão distante da segurança de Jerusalém quanto possível. Ou seja, se acontecesse algo com ele, ninguém em Jerusalém chegaria para ajudá-lo. Mas ainda assim não era fora do país.
Então eles poderiam dizer o seguinte: vamos nos encontrar num território neutro, nem onde nós estamos, nem onde você está. É fora de onde nós estamos com todo o nosso exército, por assim dizer, contrário, adversário, mas também é longe daqueles que estão lhe defendendo. A gente só vai conversar, mas que seja lá no Vale de Ono. E é muito perspicaz da parte deles, é muito inteligente de certa forma da parte deles, porque eles não iriam até lá, porque saberiam que não seriam bem recebidos pelo povo de Jerusalém, e também entenderiam que Neemias não iria até eles, se fosse proposto isso, venha até nós. Então eles propõem aquele meio termo ali, no Vale de Ono, pensando, bom, se não é lá, nem cá, talvez Neemias aceite, e veja que a nossa intenção não é tão ruim assim. Mas logo depois, no versículo 2, Neemias diz, na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Aqui não está especificado se eles queriam fazer um mal, escondendo Neemias em algum lugar durante um certo tempo, para que o povo ficasse sem liderança e não soubesse o que fazer. Não está especificado se eles queriam fazer um mal físico a Neemias, ou seja, matá-lo, ou deixá-lo durante um bom tempo fora de combate. Mas a questão é que Neemias, pelo discernimento dado a Deus dado por Deus a ele, soube que o inimigo pretendia causar algum dano. As palavras daqueles homens não soaram bem para Neemias. Meio que ele vai pensar, por que eu vou me encontrar com os meus adversários? Se até agora tudo que eles fizeram é tentar interromper a obra, qual o sentido dessa reunião? E aí vem o versículo 3. Então, por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, você recebeu a palavra indiretamente, através de mensageiros, então você também vai usar do mesmo expediente, você vai mandar mensageiros respondê-los. E aí ele diz, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Neemias vê que o propósito básico do convite é atrapalhar o trabalho do muro. Se eu saio daqui agora, eu estou abandonando a missão que me foi dada. Eu estou numa grande obra e eu não vou sair daqui, eu não tenho tempo para descer até eles. Ainda lança a seguinte pergunta, por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? O que pode ser mais importante do que o que eu estou fazendo? Será que parar a obra é mais importante do que continuá-la? Será que atender a vocês é mais importante do que atender ao chamado do Senhor? Então é possível perceber 2 pontos na fala de Neemias e que devem nos servir de exemplo para as nossas atitudes em contextos semelhantes. Primeiro, na mente de Neemias não havia nada mais importante para ele, naquele momento, do que levar a cabo a ordem que o Senhor lhe dera. Nada vai me fazer retroceder, nada vai me distrair. Ele não se dispersaria com qualquer outro assunto, enquanto não cumprisse a missão que foi depositada em sua responsabilidade. E aí uma questão que às vezes acontece conosco, nós sabemos que Deus depositou algo nas nossas mãos, mas qualquer outra coisa nos tira do foco. Mas é porque apareceu aqui uma oportunidade tão boa, Deus vai entender, eu só vou ficar 6 meses fora do ministério, daqui a pouco eu volto. Por que a gente busca fazer coisas que não são da vontade de Deus e diz que Deus vai entender? Por que a gente sempre usa essa desculpa? Não, Deus vai entender, porque eu vou estudar para o meu crescimento, porque eu vou trabalhar para o sustento da minha família. Então um emprego a mais, Deus sabe que é para que a gente coma melhor, viva melhor, tenha um transporte. Ele vai entender. Não, ele não vai entender se você largar o que ele deu na sua mão para fazer para a glória dele. Ele não vai entender isso. Principalmente porque você, muitas vezes, quando eu digo você, estou incluído também.
Muitas vezes nós estamos pensando coisas na nossa vida, planos, organizações, ajustes, que estão fora da vontade de Deus, porque a gente pensa que se eu fizer mais, funciona, se eu me esforçar mais, vai dar certo, se eu fizer do meu jeito, está tudo bem. Onde é que fica a soberania de Deus? Onde é que fica a provisão de Deus? Onde é que fica a providência de Deus? Onde é que fica a sua suficiência em todas essas nossas organizações, em todos esses nossos arranjos? Quando eu penso que se eu tiver um terceiro emprego, eu vou sustentar melhor minha família, porque eu não estou observando o que Deus tem feito com os dois que Ele já me deu. Porque certamente se eu tiver o terceiro, não sobra tempo nem para eu pensar nele, quanto mais servi-lo da maneira correta. Quando eu penso que eu estudando um pouco mais, me esforçando um pouco mais, para ter mais diplomas, para ser melhor, para isso, aqui, para eu ser reconhecido, para eu ter várias coisas publicadas, isso vai me fazer uma pessoa mais realizada, eu estou esquecendo de que eu só me tornarei realmente realizado quanto mais eu conhecer o Senhor. E esse meu conhecimento terreno precisa ter uma divisão de tempo para o conhecimento do Senhor. Eu posso fazer isso aqui, mas sem esquecer dele. Eu posso chegar ao PhD, mas eu não posso ser analfabeto do conhecimento de Cristo. Entende que nada, academicamente falando, que eu alcançar, pode se comparar ao conhecimento que eu devo ter dele, para que eu sirva melhor, para que eu ame mais e para que eu reconheça a importância dele na minha vida. Então, nada pode nos tirar do foco quando nós estamos trabalhando para o Senhor. Nem seu futuro profissional, nem sua família, porque tudo isso deve estar voltado para Ele. Quando eu me preocupo só com minha família, é porque eu não estou entendendo que ela deve estar devotada para o trabalho do Senhor. Não existe uma coisa dissociada disso. Porque a minha família é para a glória de Deus. Ela deve estar junto comigo, louvando, trabalhando, se esforçando para que o nome dele seja conhecido e glorificado. Eu não posso estar dividindo as esferas da minha vida. Tudo deve ser voltado para ele. Então, não haveria nada que importasse mais para Neemias do que aquilo ali. É a reconstrução do muro. Eu estou me desgastando? Estou tendo que lidar com um bando de gente que eu nem conhecia, porque veio de fora para ajudar na reconstrução? Estou lidando com o cansaço das pessoas, o desânimo de muitos, o medo de alguns por conta das ameaças, mas não interessa. Está já terminando. Eu só saio daqui quando eu fizer a vontade do Senhor. Então nós temos que ter o mesmo foco e objetivo de Neemias. Essa é uma primeira lição. Uma segunda é, se ele já havia percebido o movimento dos inimigos buscando causar-lhe mal, por que ele iria se envolver em qualquer conversação com eles? Se eu sei que tudo que eles fazem é para parar a obra, se eu sei que tudo que eles fazem é querer me derrotar, o que é que eu vou querer falar com eles? Não venha para uma reunião. Que reunião? Eu não tenho nada para falar com vocês. Aí às vezes você pode pensar, não, mas o crente não pode ter esse tipo de atitude, né? De dizer a pessoa que não tem nada para falar com ela. Se essa pessoa busca desviar você do foco e prejudicar o trabalho do Senhor, você não só pode, como você deve dizer isso a ela. Eu não tenho nada para falar com você. Vai ajudar? Você vai ajudar no trabalho? Não, né? Você vai me dar novas estratégias para melhorar o trabalho? Também não. Então não tenho nada para falar com você. Se não é para me ajudar, então vai atrapalhar. Estou fora dessa conversa. Se nós sabemos que o relacionamento, por mais superficial que seja, com determinadas pessoas, pode nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas, não tem por que nos envolvermos com elas. É por isso que muitas vezes, quando nós somos chamados, a partir do Evangelho, da pregação do Evangelho, para ser parte da família de Deus, muita gente se afasta de nós. E as que não se afastarem, nós é que devemos nos afastar delas.
porque são sempre um lembrete e um convite para voltar para o mundo. Ah, pastor, mas eu tenho um amigo que faz 35 anos, era meu amigo de copo, uma pessoa que eu tenho até um certo apreço, conviveu comigo tanto tempo, aí eu vou desprezar ela agora porque eu estou com Deus? Bom, se você sabe que estando com ela, você pode ser relembrado só do tempo passado e sentir saudade de ser o velho homem, se afaste. Agora, se você acha, se você entende, tem o discernimento dado por Deus, que a aproximação com aquela pessoa pode e vai servir para que ela venha, continue. Agora saiba que o contato é evangelístico. Então não converse sobre, eita, como era bom naquela época, a gente fazia isso, fazia aquilo outro. Não, não era bom. Porque se era bom, você volta. Mas se você mostra a diferença, então ela é que vem. Percebe a diferença do contato? Se você sabe que não vai ser produtivo, se afaste. Não precisa ser grosseiro, você se afasta. E não precisa ficar detonando aquela pessoa. Mas se você acha, pelo que Deus lhe mostra, que vai ser produtivo esse contato, mantenha. Mas sabendo da sua responsabilidade de mostrar àquela pessoa quem você é agora diante de Deus. O inimigo é muito insistente. No versículo 4 ele vai dizer que 4 vezes fizeram o mesmo pedido. Não foi só um convite para a reunião, foram 4. Ele não acreditava que Neemias não estava interessado, então enviava de novo. Mas o que é que Neemias faz? Dá sempre a mesma resposta. Então o desespero dos inimigos é tão grande que eles são insistentes na proposta. Só que Neemias nos ensina que um líder piedoso não deve deixar se distrair com assuntos menores ao fazer um trabalho importante para o reino. Ele foi firme. Vem a proposta e ele diz não. Vem a segunda vez, não. Vem a terceira, não. Vem a quarta, ele diz não. Por quê? Porque na cabeça daqueles inimigos era o seguinte: a gente vai vencer Neemias pelo cansaço. Venceram? Não. Porque houve firmeza da parte de Neemias. Se as pessoas percebem que você titubeia, que você balança com determinadas propostas, elas vão continuar insistindo. E uma hora elas vão vencer pelo cansaço. Você tem que mostrar firmeza tal que elas digam: esse daí não se cansa. Ele está tão firme no propósito dele que não adianta. A gente é que foi vencido pelo cansaço de mandar propostas para ele. Uma hora eles param. Só que esses aqui não desistiram não. Vem uma quinta proposta. E agora do versículo 5 até o 9 a gente vai ver que Neemias vai enfrentar mentiras e calúnias. Versículo 5. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu servo, que trazia na mão a carta aberta. Tem um detalhe aqui muito importante. Em geral as cartas eram seladas, fechadinhas. Mas Sambalate queria que essa carta fosse pública, de conhecimento geral, com o intuito de agitar a opinião pública contra a continuidade da obra, porque tudo que estava contido naquela carta poderia prejudicar a obra e a Neemias. Então ele lança a carta aberta. Essa carta vai ser do conhecimento de muitas pessoas, e aí as pessoas vão começar a se perguntar: será que isso é verdade? Elas não vão ouvir da sua boca sobre isso, mas elas ouvem dizer, elas ouvem que foi escrito, elas ouvem que foi lido, e isso causa danos também. E geralmente quando as pessoas ouvem dizer, elas não vêm perguntar a pessoa alvo daquela ação se é verdade ou não. Ela já vem com 4 pedras na mão. Eu ouvi dizer que fulano caiu. A gente escuta muito isso, né? Nosso meio. Eita, fulano caiu.
ouvi dizer, disse por aí que fulano... Você vai até a pessoa para perguntar isso para ela? Ah, pastor, não tem essa abertura com ela. Não, não interessa. Porque se você ouviu dizer e está passando na frente a conversa, então você tem que também ir lá. Vá lá perguntar se é verdade. Porque aí você depois pode até falar alguma coisa. Mas vá lá, dê a oportunidade para que ela se expresse. Porque é só eu ouvir dizer, estão falando e você propagando. Isso é pecaminoso. Porque geralmente a pessoa fica sem defesa. Era isso que ia acontecer aqui. A carta está aberta, todo mundo está sabendo. Enquanto isso, Neemias tentando se defender. Como? Está todo mundo sabendo. O que estava escrito nessa carta? Entre os gentios se ouviu. Olha que é sempre nesse sentido. Os gentios ouviram. Ele está dizendo, nunca diz. Perceba que quando é que a coisa vem do maligno e não vem de Deus? Quando alguém chega para você e diz assim, me disseram, diga quem falou. Se você me disser quem falou, aí eu posso até dar um crédito. Mas se você vier com me disseram, deixa para lá. Nem continue, que eu não quero saber o que lhe disseram. É assim que a gente deve agir. A gente já corta o mal pela raiz. Mas eles escreveram dessa maneira. Entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, boatos, calúnias, mentiras, que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Perceba que há uma diferença de sujeitos das ações, porque você e os judeus estão querendo se rebelar, mas é você que está reconstruindo a muralha. Neemias reconstruiu sozinho? É claro que não. Mas como líder, tudo vai recair sobre os ombros dele. Então os gentios, os judeus estão ali no meio da história como rebeldes. Mas quem é o líder dos rebeldes? Neemias. Ele não vai atingir a reputação de tantas e tantas pessoas. Ele vai atingir a reputação de quem está sendo o rosto da reconstrução. É isso que acontece. E aí ele continua dizendo, também segundo se diz, eu não vi, mas segundo se diz, você quer ser o rei deles. Não só ele é rebelde, como agora ele quer liderança plena sobre os rebeldes. Veja que tipo de reputação está sendo lançada sobre ele. E ele diz, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. O que eles estão querendo falar aqui? Ele achou pouco se rebelar, querer ser o rei de Judá, e ainda colocou profetas, ou seja, subornou, vamos ser bem claros, subornou profetas para profetizar a seu favor, dizendo assim, ele é o rei de Judá. Então ele agora tem uma cobertura, ele tem uma retaguarda a favor dele. Veja, ele não só fez o mal, mas está influenciando outros para isso. Isso é o que está sendo pintado de Neemias, pela carta aberta de Sanbalate. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Por quê? Porque eu vou dizer, Sanbalate tinha muita capacidade de mandar uma carta aberta dessa para o rei. Ou de ir até lá dizer, o que Neemias está fazendo? Ele quer ser rei no seu lugar. Portanto, venha agora. Já mudou. Antes era, venha, vamos nos reunir ali no Vale de Ono para ter uma conversa. Agora não, venha agora. E vamos em conjunto conversar a respeito disso. Ele coloca mais urgência, porque está dizendo o seguinte, se você não falar nada com a gente vai até o rei e você está encrencado. Isso é versículo 6 e é versículo 7. Veja só, quem foi que deu condições para que Neemias estivesse ali trabalhando na reconstrução do muro? Com quem ele falou antes de reconstruir o muro? Com o rei. Então o que Sanbalate está querendo dizer? Neemias vai agora morder a mão que o alimentou.
Ele está querendo aqui, obviamente não existia nessa época, né? Mas lembrando de Augusto dos Anjos, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Na hora que precisou, Neemias foi lá e afagou o rei. E agora ele quer se voltar contra ele para tomar o seu lugar. E isso fere demais o ego do rei, porque ele é o poderoso, é o soberano sobre aquele povo. De acordo com essa acusação, os muros reconstruídos tinham o objetivo de isolar e proteger um movimento quase que messiânico. Neemias vai ser levantado aqui como rei de todos esses que se rebelaram contra o rei e reconstruíram o muro para que ele fosse o dono de tudo. À luz do plano de Deus para o mundo, esse pecado teria sido muito mais grave do que se rebelar contra o rei da Pérsia, uma vez que isso teria colocado Neemias contra o Deus dos céus. Ele estaria roubando para si a glória que deveria ser dada a Deus pela reconstrução do muro e tudo o que ele significava. Então, Gesem criou o rumor, ajudou a espalhá-lo. O conteúdo da carta, subversivo, calunioso, trazia ignorância do princípio ao fim, era tudo inventado mesmo. Os falsos boatos tinham o intuito de voltar o povo contra Neemias e forçá-lo a se submeter. Uma vez que ele não tivesse mais saída, ele ia ter que se reunir com aqueles homens. A única coisa que eu posso fazer agora é me reunir com eles, porque todo o povo está contra mim. E eles disseram: vamos nos reunir para conversar em conjunto a esse respeito. Mas a resolução de Sanbalat para o problema é um novo encontro com Neemias. O inimigo tentou enfraquecer os fiéis mediante a impregnação de seus corações com medo. O rei vai saber que vocês estão se rebelando. O rei vai saber qual é a intenção de Neemias. E aí o povo começa a ficar com medo. E com medo a gente não raciocina direito. Aí vem versículos 8 e versículo 9. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. Mas ele continua dizendo aqui o seguinte: o que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Era só o que eles queriam. Qual é a resposta de Neemias? Oração. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eles querem que eu largue, mas as minhas mãos fortalecidas pelo Senhor não vão largar essa obra. Então veja, Neemias aqui nesses 2 versículos, ele manda uma resposta a Sanbalat refutando e afirmando: suas palavras são mentirosas. E ele ora a Deus por força. Fortalece as minhas mãos. É o clamor de todos os fiéis que sabem que a vitória é obtida somente quando Deus provê a força. Acabou a minha força. Lembrem dos carregadores. Os braços já estão fracos, mas tem que continuar a carregar. Pede-se a Deus por força. O clamor de Neemias ecoa o do salmista que almeja por força de Deus quando a sua alma está enfraquecida de tristeza. Salmo 119, 28. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Neemias, sabendo que a força somente vem do Senhor, ele simplesmente diz: o que vocês estão falando é tudo mentira, vocês estão inventando tudo, mas eu sei que minha força é pequena, eu sei que as pessoas estão com medo. O que eu posso fazer? Pedir a Deus força, e o Senhor certamente há de prover essa força para que a gente chegue até o final. Os inimigos da fé nada lucram quando levantam tentações contra o verdadeiro crente. Eles apenas criam ocasiões para o crente recorrer mais e mais a Deus em orações frequentes e espontâneas, desenvolvendo uma plena comunhão com Deus. Aqueles inimigos queriam fazê-lo parar,
se amedrontar, largar a obra. O que eles provocaram foi mais comunhão de Neemias com Deus, mais oração, mais dependência de Deus. E quando isso acontece, a gente esquece a pequeniníssima força que existe dentro de nós e se agarra com a força de Deus para chegar ao objetivo que Ele mesmo estabeleceu. Mas você acha que acabou por aqui? Não, tem um terceiro plano contra Neemias. E aí a gente vai perceber dos versículos 10 a 14, o nosso último ponto, que Neemias vai lutar contra ameaças e falsos profetas. Vem a figura de Semaías. Veja aqui o versículo 10. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite, eles virão matar você. Tem duas coisas aqui estranhas. Primeiro, por que Semaías estava impedido de sair de casa? É algo a se pensar. Estava doente? Foi pedido a ele que ele ficasse em casa? Enfim, nós não temos como saber, mas é algo que fica bem estranho na história. Ele estava impedido de sair de casa. Mas mesmo impedido de sair de casa, ele tinha uma informação muito importante na manga. Ele sabia o horário que os inimigos viriam matar Neemias. Porque ele diz: de noite eles virão matar você. Semaías faz uma proposta a Neemias de acordo, em conformidade com a informação que ele tem e que Neemias não tinha, mas ele tinha mesmo estando em casa, de que havia um plano de assassinato contra ele. Não sabia apenas sobre a trama, mas também o momento do atentado. E a solução é dizer o seguinte: Neemias, vamos nos esconder no pátio do templo. A gente abre o templo, você fica comigo lá dentro, a gente fecha as portas, porque eles vão vir matar você. Aí tem duas questões. Neemias era sacerdote? Não. A sua presença no templo de Deus era permitida? Também não. Onde é que a gente vai perceber isso? Números 18, 7. O Senhor vai dizer a Arão: mas você e os seus filhos atenderão ao seu sacerdócio em tudo que diz respeito ao altar, e ao que estiver para dentro do véu. Este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva, porém o estranho que se aproximar será morto. O que ele está querendo falar para Neemias? Se os seus inimigos não conseguirem matar você, seu Deus irá matá-lo pelo pecado que você cometeu, de não sendo sacerdote, entrar no templo. Veja como é ardiloso o plano do inimigo, se utilizando até mesmo de um profeta para isso. Só que agora a gente sabe que é um falso profeta. Mas vem aí o versículo 11, e ele diz: porém eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Ele apresenta um plano de fuga, uma rota de fuga. Neemias, vão querer matar você, fuja. Você acha que um homem como eu fugiria? Isso aqui não está querendo dizer que Neemias era arrogante e confiava no seu poder, mas em outras palavras você acha que um homem como eu, que sabe da sua insignificância, mas do poder do seu Deus, vai fugir? Você acha que um homem dependente de Deus vai fugir? E ele continua:
alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? Neemias sabia da lei. Ele diz: alguém como eu, que não é sacerdote, vai entrar no templo para salvar a vida? Não, se eu entrar no templo eu vou morrer. De maneira nenhuma entrarei. Ele não era de fugir em face do perigo, nem de desobedecer à lei de Deus. Esse era Neemias. Mas o que eu acho mais interessante desse versículo é que a lei dava aos israelitas a capacidade de avaliar a autenticidade de um profeta, e também a autoridade para desobedecer falsos profetas. Tem muitas pessoas que têm um medo extremo de classificar, de julgar, de categorizar, de compreender e identificar o que é um falso profeta. Que diz: não fui chamado para julgar. Vamos entender o que é julgar nesse caso aqui. Você tem uma pessoa falando em nome de Deus, mas o conteúdo da sua fala é contrário à palavra de Deus. Então você vai simplesmente observar o que se diz e compreender, identificar essas falhas na fala daquela pessoa. E compreendendo que há falhas, você percebe que o discurso é falso. Se o discurso dela é falso, então é um falso. No caso aqui, é um falso profeta. Identificar o que é verdadeiro ou o que é falso é fazer um julgamento, um juízo de valor. Isso nós podemos fazer tranquilamente, nós devemos fazer. Sabe por quê? Porque todos os dias os nossos televisores são ligados com pessoas falando aparentemente em nome do Senhor, e às vezes a sua casa, a minha casa, é impregnada de conteúdos que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Você vê na internet, nas redes sociais, pessoas se beneficiando de discursos religiosos para os seus próprios interesses. Isso não é a atitude de quem ama o Senhor, porque quem ama o Senhor sabe que o amor não busca os seus próprios interesses. Então, se você ama a Deus, você busca os interesses do povo de Deus e os interesses desse Deus. Você busca fazer a vontade dele, e a vontade dele não é que um pregador fique milionário com Pix dos irmãos que estão assistindo do outro lado da câmera. A vontade de Deus não é que a gente tenha um patrimônio enorme aqui na terra, até porque o nosso grande patrimônio está nos céus. A única coisa que nós devemos é buscar viver piedosamente, e isso Neemias fez. Ele buscou viver piedosamente, e enxergando a falta de piedade, de veracidade e de boas intenções da parte dos seus opositores, ele faz esse julgamento. Peraí, quem está falando por Semaías não é Deus. Deus não me faria desobedecer a sua própria lei. Então, Deuteronômio 18, 22, olha o que a lei dizia para eles: quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Cuidado com aquele famoso: eis que eu te digo, o Senhor mandou te dizer que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Aí você fica esperando, nunca acontece. Aí você fica triste com o Senhor, porque foi o Senhor que mandou te dizer. Mas se não aconteceu, o Senhor não mandou te dizer, porque o que o Senhor diz, Ele faz. O que Ele promete, Ele cumpre. Então não vem de Deus. E ele diz: com soberba falou o tal profeta,
não tenhas temor dele, ou seja, rejeite. Pode dizer que ele é mentiroso, pode espalhar para todo mundo, sabe para quê? Para que outros não caiam no discurso dele. Além disso, ele falou: alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? Não, ele respeitava a Deus, ele tinha temor a Deus, mas não só a Deus, também à sua lei e ao seu templo. E aí versículo 12: então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Ou seja, o que Sambalate falou na carta aberta contra Neemias, foi o que ele fez de fato. Ele disse: você quer ser o rei de Judá, e já tem profetas falando ao seu favor. Você já chamou profetas para falar ao seu favor. Não, quem fez isso foi o inimigo. Ele subornou Semaías para que ele dissesse isso, para que ele falasse contra Neemias. Foi Tobias e Sambalate que mandaram. Não pode haver inspiração divina numa profecia que nos convida a ser fracos na fé. Se alguém chegar para você e dizer assim: meu irmão, está numa situação assim, fuja. Você diz: está repreendido. Não me foi dado espírito de covardia. Eu creio num Deus que é poderoso, e Ele está comigo até o fim. Semaías não era nada além de um profeta corrupto. E às vezes o profeta corrupto não é aquele que fala contra você, é o que fala massageando seu ego. Esse profeta também é corrupto. Aquele que diz que você vai alcançar, vai conquistar, que você vai ser isso, vai ser aquilo, está falando a realidade não, meu irmão. Enquanto a gente estiver aqui é luta, é dificuldade, mas tudo isso passado pela graça de Deus. Em vez de comunicar a palavra de Deus, Semaías transmitiu a palavra do homem, e a intenção era assustar Neemias e arruinar a sua reputação piedosa. No versículo 13 ele diz: para isto subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar minha reputação e me afrontar. Veja só, quantas vezes eles chamaram Neemias? Neemias foi? Mas na casa de uma pessoa que se dizia profeta de Deus, Neemias talvez fosse. O que eles fazem? Neemias vai à casa de Semaías, mas esse já tinha se vendido. Foi a única forma que eles encontraram de fazer com que diretamente a mensagem chegasse até ele. E talvez pela palavra de um profeta Neemias viesse a pecar. A gente não está conseguindo. Manda esse homem, que é de linhagem profética, falar para ele. Neemias manteve-se firme como um homem justo de Deus, que não foi levado por ameaças a quebrar a sua lei. Ele conhecia o destino do rei Uzias quando se atreveu a entrar no templo. Neemias provavelmente compreendeu que seu próprio destino poderia ser ainda pior do que ser atingido por lepra. O Derek Kidner, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: se Neemias tivesse tentado salvar-se desta maneira, se escondendo no templo, ele teria perdido possivelmente a sua vida, certamente a sua honra. Ele teria colocado em risco a própria causa que ele tinha no coração. Ou seja, ele perderia tudo. Meus irmãos, isso é muito complicado, porque o grande problema não é simplesmente que a sua vida está em jogo. Aí você pensa: não, mas se eu entrar lá eu vou morrer. Talvez se a gente estivesse no lugar de Neemias, a gente pensaria dessa maneira: não posso ir porque se eu entrar lá eu vou morrer. Mas sabe como é que a gente morre às vezes sem que nenhuma bala atravesse o nosso peito ou nenhuma faca atravesse o nosso lado?
quando a nossa reputação é jogada na lata do lixo, a gente morre do mesmo jeito. Quem vai querer escutar um homem mentiroso? Quem vai dar créditos a alguém que fugiu da responsabilidade que o Senhor deu nas suas mãos? Quem vai dar créditos a alguém que se prova insubmisso à vontade do Deus Todo-Poderoso? Quem vai dar créditos a alguém que é conhecidamente rebelde? Neemias não se provou nada disso, mas imagina se todas essas questões colassem nele. As manchas de alguém submisso, rebelde, mentiroso, enganador, buscando os seus próprios interesses, buscando a sua glória e não a de Deus. Ele morreria como homem de Deus ali mesmo, fora do templo, perto dos muros. A nossa necessidade de nos manter firmes no propósito de Deus é para que em algum momento, no meio desse contexto tão perigoso, Deus possa levantar uma, duas, às vezes 3 pessoas que nos digam: continue firme, porque nós conhecemos o seu caráter. Pode estar a multidão todinha dizendo que você não presta, mas as suas atitudes continuarão mostrando que você se manteve firme em relação ao propósito de Deus. Mesmo que poucas mãos se estendam para te levantar, você continuará de pé. Mesmo que poucas pessoas reconheçam que Deus é com você, o que importa é que você sabe que Ele está com você. E por mais que você seja atacado, Ele te dá a tranquilidade de seguir na força que Ele provê, porque a sua já acabou faz tempo. Neemias, então, se manteve firme para que, mesmo com carta aberta, mesmo com propostas indecorosas, o povo soubesse: esse homem não se voltou contra Deus. E agora ele faz uma oração maravilhosa, porque ele pediu o povo sempre para se lembrar do Senhor, e agora ele pede ao Senhor que se lembre de algumas pessoas. Mas esse lembrar não é para trazer esperança, esse lembrar é de juízo. Ele diz: lembra-te, Senhor, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate. O Senhor está observando tudo que acontece com a gente. O Senhor sabe que naquele momento, se não fosse a confiança que Neemias nutria no seu coração em Deus, ele teria caído. Porque às vezes o medo de perder a reputação faz com que você se entregue às propostas daquele grupo. Então, eles estão dizendo que vão me queimar perante a sociedade, então eu vou conversar com eles para ver se eu vou dissuadi-los dessa ideia. Não faça isso comigo não, o povo tem que continuar acreditando em mim. Era nessa conversa que ele iria conseguir prosseguir? Claro que não. Mas ele diz: Senhor, lembra-te de Tobias e de Sambalate, porque ele sabia que ao mesmo tempo que o Senhor olhava para a sua piedade e sua firmeza na fé, olhava para a intenção do coração de Tobias, de Sambalate, de Gesem e de todos os outros. E o Senhor que nos provê força para que nós perseveremos na fé, é o mesmo Deus que punirá todos aqueles que buscaram nos afastar dessa fé. Pedro nos fala sobre isso. Mas ele não só fala de Tobias e Sambalate segundo as coisas que eles fizeram, ele vai citar também a profetisa Noadia. Então, além de Semaías, tinha outros profetas falsos que faziam parte desse plano maligno.
Noadi aqui, a profetisa, é o único outro nome mencionado aqui diretamente por Neemias, mas a abundância desses profetas corruptos indica que esse episódio não foi o único. Não foi a única vez que apareceu aqui um falso profeta, seja subornado ou não, para falar contrariamente a alguma pessoa que representava ali a vontade de Deus. Mas apenas um dos muitos casos em que o inimigo tentou atrapalhar o trabalho dos fiéis e manchar a reputação de Deus. Tal como no passado, Neemias respondeu ao ataque do inimigo por meio da oração. Aquele que reina sobre todos e que frustra o plano do inimigo. Ele diz: lembra-te deles segundo o que eles me fizeram, e também da profetisa Noadi e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Lembra desse povo todinho. Ou seja, Senhor, eu não vou me vingar deles. Não faz sentido que agora eu nutra raiva no meu coração por eles, pelo que eles me fizeram, a mesma raiva que eles tiveram quando souberam que a obra avançava. Mas eu deixo nas tuas mãos o pagamento de cada uma das ações que eles tiveram contra mim. Assim nós devemos fazer quando formos tentados pelos nossos adversários. A oração é um meio divino de comunicação entre o aflito e o único que pode lhe socorrer e trazer paz ao seu coração. Então continuemos confiando nesta poderosa ferramenta e no Deus que alegou a nós. Sabe qual foi o resultado das orações de Neemias? Versículo 15, que será exposto na próxima semana. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Não se atemorize, não se acovarde. O Senhor que te chamou para a obra é o que vai te fazer chegar até o ponto final.